Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos mais uma vez no ar para levarmos esse programa da Ioiô Jatobá, Poesia e Expressão do Ser, que temos tido a alegria de entrevistar tantas pessoas incríveis para falar de arte. O tema do nosso programa de hoje é sobre a literatura infantil. E diz Leon Denis que a arte bem compreendida é poderoso meio de elevação e também renovação. É a fonte das mais puras alegrias. Ela embeleza a vida, sustenta e consola nas provas e traça com antecedência para o espírito o caminho do céu. Por que Denis diz que a arte traça com antecedência para o espírito o caminho do céu? Seria, como disse Kant, que toda a arte é sublime porque nos aperfeiçoa e nos eleva? O que você acha, Tetê? Toda arte é a sublime expressão do amor de Deus em cada ser humano. E a literatura infantil mais próximo está, de Jesus e de todos os seus ensinamentos. E para isso, a gente vai trazer uma escritora eu sou muito fã dela, tá? Sou fã de carteirinha, todos os livros eu tenho, bem autografado, e nós estamos aqui para que ela expanda essa maravilhosa literatura infantil que habita dentro do ser dela, da Cris, e que transmita a cada ouvinte essa expressão de leveza que nos liga à centelha divina. É isso aí. Escrever para crianças é se ligar a Deus de uma forma única e universal. Vamos lá? Vamos lá. A nossa entrevistada de hoje é Cristina Brandão. Cristina Silva Brandão. E não é por acaso que ela é filha da nona Leilinha. Minha caçulinha. É a caçulinha. Escritora e advogada, é mestre em Direito por Stanford Law School e pela Universidade Federal Fluminense. Inventar mundos e personagens sempre foi uma necessidade para a autora, uma forma de entender a vida, entender que todos os acontecimentos servem apenas para incrementar a experiência do herói, esteja este herói no mundo real ou no imaginário. Bem, a nossa Cris, ela atualmente é Sênior International Advisor no escritório White & Case Elliott em Los Angeles. Desculpe o meu inglês, que é muito parco. Califórnia. E ela está entre nós, agora no Rio de Janeiro, por um período que ela está trabalhando aqui online, e ela nos concedeu um precioso momento com essa entrevista maravilhosa que vai se iniciar agora. Venha, Cris! Alô, pessoal, tudo bem? Tudo bom, querida? Boa tarde. Então, Cris, esse nosso programa, ele é veiculado toda segunda-feira sim, segunda-feira não, às 9h30 da noite. Então, também não tem importância falar boa tarde, boa noite, bom dia, porque as pessoas assistem a hora que quiserem, né? As pessoas podem assistir de manhã, de repente está fazendo um almoço, está assistindo uma palestra, está assistindo um programa legal como esse, então não tem problema não, só para você saber que eu acho que a gente não esclareceu isso, né, Tetê? Não contamos para ela que dia que ela vai sair na telinha. Então, vamos lá. Ela vai falar de 2 livros dela nesse programa
e ela gostaria de ler, porque para vocês entenderem as perguntas que nós vamos fazer sobre os livros, que são lindos, e nós escolhemos apenas dois, ela tem mais de dois, mas nós escolhemos dois porque já está pronto, né, Cris? Já está editado. Isso, na verdade, eu tenho 2 livros editados, que eu mesma publiquei, e o primeiro se chama Menina de Dois Olhos, ele foi escrito mais ou menos em 2015, e os 2 foram ilustrados pela mesma ilustradora, Carolina Poli, e o segundo livro, A Borboletinha Verde, saiu no ano passado. Infelizmente, tanto eu quanto a Carolina Poli, que é a ilustradora, a gente não tem... a gente tem aquele famoso day job, né? A gente passa o dia inteiro fazendo outra coisa que não seja, infelizmente, escrever e ilustrar. Então, a gente tem pouco tempo para divulgar o nosso trabalho. Por isso que, na verdade, ele não está disponível. Ele só fica disponível para quem realmente contactar as autoras, né? A autora e a ilustradora. Devo começar a ler um deles, é isso? Pode ser. Começa a ler um deles. Bom, então esse primeiro livrinho aqui, A Menina de Dois Olhos, como eu falei, ele foi escrito, acho que em 2014, 2015, mas ele foi ilustrado em 2015 e aí ele acabou sendo editado mais ou menos naquela época, editado e publicado, né? Bom, então eu vou ler. O livro começa assim. Todo mundo tem dois olhos, pelo menos quase todo mundo. Mas os olhos dessa menina eram diferentes. Ela tinha um olho que via e outro que não via bem. Isso quer dizer que às vezes ela enxergava bem, mas às vezes ela era quase cega. Com um olho ela via de um jeito, com o outro ela via de outro. Isso quer dizer que o mundo que ela via era, na verdade, dois. Um mundo que era definido e indefinido ao mesmo tempo. Não sei se dá para ver, melhor você mostrar, Tetê, só um pouquinho. A Tetê pode ir mostrando, porque o meu aqui, como eu estou com chroma aqui, fica difícil de mostrar. Não, a menina dos dois olhos, desculpa, Cris, a gente interromper. Eu não tenho que eu mandei para o Maranhão para uma leitora de 7 anos, que é minha sobrinha, que ama os livros da Cris. Ela se alfabetizou lendo A Menina de Dois Olhos. Que bonitinha. Exatamente. E ela já tem a borboletinha verde. Então, deixa a Cris mostrando que ela não está com esse... Cris, pode mostrar um pouquinho da ilustração, que é tão bonitinho. Vocês querem que eu comece de novo, então? Vai. Tá. Todo mundo tem dois olhos. Pelo menos quase todo mundo. Vamos ver se dá para ver. Lindo, dá para ver. Mas os olhos dessa menina eram diferentes. Ela tinha um olho que via e outro que não via bem. Isso quer dizer que às vezes ela enxergava bem, mas às vezes ela era quase cega. Vai fazer assim, né? Com um olho, ela via de um jeito. Com outro olho, ela via de outro. Isso quer dizer que o mundo que ela via era, na verdade, dois. Um mundo que era definido e indefinido ao mesmo tempo. Para cá, né? Assim. Um olho viu o mundo como ele é. O outro olho viu um mundo embaçado. No mundo embaçado, as pessoas não têm cara, os livros não têm palavras, as casas não possuem fronteiras. O olho que vê tentou durante muitos anos imperar sobre a visão do que não via bem. E o olho cego tinha vergonha de ser tão ceguinho, então tentava enxergar como outro olho, o olho bom. Principalmente no oftalmologista, o médico de olho. Os dois olhos choravam no oftalmologista. Mas quando a menina foi crescendo, o olho ruim cansou de ser chamado de olho ruim. Ele resolveu que ia ser o verdadeiro olho bom, aquele olho que lê livros que não precisam de palavras, fala com pessoas que não precisam de caras, mora em casas que não precisam de fronteiras. Um olho do bem, que vê tudo colorido. O olho ruim, então, mandou uma carta para o cérebro da menina. Aí aqui está a carta. Deixa eu ver se eu consigo a carta. Tá dando para ver. A partir de hoje, eu também sou o olho bom. Tão bom quanto aquele que enxerga as coisas como elas são. Não tem graça nenhuma enxergar as coisas como elas são. Qualquer óculos faz isso. Mas nenhum óculos enxerga como eu enxergo. Assinado, olho bom também. Tão bonitinho isso.
Hoje em dia, a menina tem 2 olhos, um para cada coisa. Com um olho, ela enxerga a realidade. Com o outro olho, ela enxerga a criatividade. Que lindo. Dá uma gracinha a ilustração também. Então, meus irmãos, esse livro fala, claro, de uma deficiência de uma criança, e nós conhecemos muitas crianças que nascem com alguma deficiência. Às vezes é no olho, às vezes é no ouvido, e às vezes é no tamanho. E a Cristina decidiu escrever para deficiente, para as pessoas que têm qualquer nível de deficiência. Agora, eu quero perguntar, autora, por que você escolheu esses temas, né? Por que você achou necessário escrever sobre isso? Bom, esse livro é uma autobiografia completa, né? Eu sou a menina de 2 olhos. Eu nasci com um problema de vista razoavelmente grave em um dos olhos. E eu levei muito tempo para trabalhar isso comigo mesma, né? Vamos dizer assim. Eu cheguei a escrever um texto sobre isso que estava no meu website, mas depois eu retirei. Os médicos, eles são treinados para para tratar da sua deficiência. Eles não são treinados para lidar com o fato de que você vai ter que lidar com aquela deficiência. Então, muitas vezes, eles são perversos, inclusive com as crianças que nascem com deficiências. E a deficiência, ela não é uma coisa tão diferente assim, né? Não é... Todos nós temos uma deficiência ou outra, ninguém é absolutamente perfeito, né? Então, quando eu fui crescendo, eu ouvia muito isso, que eu tinha um olho ruim, ou então que eu tinha um olho cego. E até muito recentemente, quando eu operei essa vista, eu já adulta, eu cheguei na antessala do cirurgião, e o enfermeiro que estava lá, que não conhecia a minha visão, falou com outro enfermeiro assim, mas ela é cega de um olho. Eu falei, bom, não sou cega de um olho, eu enxergo mal com o olho, mas eu não chego a ser cega. Eu poderia ser. Se eu fosse cega de um olho, ele ia falar assim na minha frente, ela é cega de um olho. E eu acho que essas questões são muito interessantes. Assim, eu tenho uma amiga que tem um problema grave no coração, e ela também já adulta, fazendo uma cirurgia no coração, um médico chegou para ela e fez a seguinte piada. Ele falou, se eu beber cafeína demais, hoje você morre. Ele falou, não, porque ele ia operar o coração dela. E sem, de nenhuma maneira, diminuir o trabalho maravilhoso que os médicos fazem. Mas, claramente, eles não são treinados para direcionar a pessoa que está ouvindo que tem aquela deficiência. Eles não sabem ajudar nesse ponto. E eu acho que a literatura infantil, na verdade, ela é muito interessante, porque eu acho que eu escrevi para mim, para eu, menina, porque eu sei dessa deficiência desde dos 8 anos de idade. E ninguém parou para explicar assim, como eu expliquei aqui. Não, você tem um olho bom, um outro olho bom também, só que um enxerga de um jeito e o outro olho enxerga de outro. E hoje em dia eu tenho uma certa... Não vou dizer que foi uma coisa boa, mas vou dizer assim, que não foi uma coisa que nunca me atrapalhou muito, e principalmente foi uma coisa que me deu uma perspectiva, uma visão de mundo que foi muito diferente, eu acho. Porque eu me considero uma pessoa que ouve melhor o outro ponto de vista, porque eu sei que as pessoas têm diferentes visões. Para mim, isso é uma evidência. Ninguém enxerga igual. Eu, sozinha, enxergo 4 versões diferentes. Eu enxergo, né? Eu tenho 2 graus diferentes nos 2 olhos. Então, se eu colocar a lente, se eu colocar algum tipo de correção, eu tenho 4 versões aqui, sem correção nenhuma, com uma correção, com 2 correções e perfeita. Então, se só eu tenho 4 pontos de vista, como é que você pode dizer, né, que uma coisa é o que é? Você está enxergando com o seu olhar. É você que está vendo. Você não sabe se o outro está enxergando igual. Então, eu acho que esse livro foi muito legal ser o meu primeiro livro, porque era um livro que eu precisava escrever para entender a minha própria deficiência, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Compreender que a deficiência é uma realidade, assim. É muito raro uma pessoa que não tem alguma...
Se você não tem deficiência nenhuma, que maravilha, né? Que bom para você. Mas muitas pessoas têm deficiências e tá bom, e tudo bem. É só que você é um pouco diferente, mais nada, né? Não é exatamente... enfim, tem deficiências que atrapalham mais a sua vida e outras que atrapalham menos a sua vida, mas, enfim, você vai ter que lidar, é o seu pacotinho e é o que veio com você, mas não precisa ser... não precisava disso, né? Não precisava chegar para uma criança e falar que ela tem um olho cego, ou não tinha... Não necessita de nada disso, não faz tanto... Não é tão... Não é didático, nem pedagógico. Não é necessário, né, falar e isso, nem né? humano, né? Na verdade... porque a pessoa acha que ela acha, porque ela tem uma deficiência, ela se acha muito diferente. Só que uma vez que ela encontra as pessoas que têm as mesmas deficiências que ela percebe que ela não é diferente. Ela só veio nesse molde particular aí. Não é exatamente... Não é que você seja muito pior ou muito distinto, ou muito... Não, você só veio nesse pacote especial aí. E é interessante isso, sabe, Tetê, que a Cristina, nós só descobrimos que ela tinha deficiência com 8 anos de idade, porque até então ela era a primeira aluna de tudo, ela sempre foi participativa, ela brincava com muita alegria, uma criança alegre, feliz da vida, criativa, letra linda. Então, quando a gente levou no oculista por conta de uma conjuntivite, e que nós descobrimos que ela tinha essa deficiência, foi o maior susto, foi o maior choque, para mim, principalmente, né, como mãe, porque ela nunca demonstrou nenhuma tristeza, nenhum gesto, nada que pudesse dizer que essa criança tinha alguma deficiência. Ela andava assim meio de ladinho, claro, por causa do olho, mas o médico achava que era problema de coluna, então botou bota, ela usava uns botões enormes, a bota no pé, porque o diagnóstico que a gente teve naquela época é que ela tinha uma curvatura no pé e na perna, por isso ela ia acertar o andar por conta do pé. Olha que coisa. Então, quando a gente descobriu o negócio da visão, porque ela sempre foi muito alta, muito bonita, muito esguia. Então, ela, na escola, ela era maior, a escola maternal que ela frequentou, a escolinha, ela era a maior de todas, sentava atrás, tinha uma letra linda, fazia todos os trabalhinhos direito, nunca deu nenhum tipo de problema de quem não enxerga. Mas aí o médico me falou, porque realmente o que ela enxergava era dela, ela não sabia o que era enxergar com os 2 olhos. Na verdade, ela enxergava com esses 2 olhos que ela definiu muito bem. Com um, ela via a realidade, com o outro, ela via a criatividade. Essa frase foi muito linda, Cris. Isso, quando eu li esse livro, Cris, mais isso. Na minha visão, o que ficou é que você veio com um olhar espiritual e o outro da terra. Então, da terra que era deficiente, não que via a criatividade. Por isso você levou tão tranquilo até você fazer a transição dos 7 anos, que é a visão que a gente ainda vem de lá, que ainda está forte, para os 8. Quando ela chega nos 8 anos, que já tem a transição para estar na terra, aí talvez ela tenha começado a sentir uma certa desvantagem estar ali, mas ela veio com a visão espiritual. E aí eu disse, nossa, essa menina nasceu meio lá, meio cá, e ela é tão especial que ela bastava só uma vista, entendeu? E eu achei lindo, Cris, que eu vou levar esse livro, e tem uma garotinha que ela tem um problema de miopia, lá no Seja, e ela não consegue ler perfeitamente, entre aspas, por causa do grau. Eu disse, você tem problema de visão, você precisa de um óculos que nem a tia. Aí eu contei minha história, que com 8 anos eu comecei a chorar, porque as letras no quadro, no dia da prova, começaram a dançar e eu não via mais nada. Eu já era míope também, ó. Foi descobrir com 8 anos. E botei logo um óculos fundo de garrafa, eu amei, né? Achei o máximo. Aí eu vi tudo. Então, eu fiquei muito assim,
sentimentalizada, vamos dizer, com a tua história, porque eu acho que é uma coisa que muitas crianças passam por isso e têm grande dificuldade de entrar no mundo da leitura e das letras por causa da visão. Demoram a perceber. E esse livro, ele é um despertamento muito bonito. Ele tem que ser muito divulgado. Mas em geral, os adultos adoram esse livro também, porque é muito comum, né? Muita gente tem problema de visão. É raro quem enxerga 100%. Então, eu acho que os adultos também costumam gostar muito, assim, por causa disso. Porque é uma deficiência muito comum, mas muitas vezes ela é tratada, principalmente se você é uma criancinha, como você falou, você não sabe o que está acontecendo, você só sabe que você não está lendo. Sim. Então, isso é complicado, né? Porque eu me lembro na escola, eu tinha uma amiguinha que era estrábica, né? Um olhinho vinha aqui, os dois olham para dentro, assim. E isso gera toda sorte, né? De tontura e tudo mais. E fora o bullying da escola, né? Aquela coisa toda. E eu me lembro quando ela fez a cirurgia, porque ela absolutamente renasceu. E não tem nada que seja culpa dela, mas a pessoa se sente mal, ela se sente culpada, ela se sente diferente, ela se sente inferior, né? Porque ela... E, no entanto, ela está passando vários problemas, né? Inúmeros problemas, e ainda por cima está levando bullying ainda. Então, eu acho que é interessante pensar assim, o que uma criança tem que processar, né? Assim, a quantidade de informação que ela tem que processar porque ela observou uma deficiência. E, Cris, vamos falar também sobre o fato de você morar em Los Angeles, ficar lá com a sua gatinha, Mia. Você escreveu para ela também um livro que ainda não foi publicado. Mas a sua relação com a Mia durante a pandemia, porque você deu o nome do livro, A Mia e a Pandemia, né? Então, a sua relação com a gatinha durante a pandemia, fala um pouquinho dessa relação, porque quantas pessoas moram sozinhas, têm um bichinho de estimação, e como foi esse desafio de você ficar numa cidade como Los Angeles, não é uma cidade pequena, ficar sozinha? Você foi casada, claro, mas depois se separaram, e você organizou sua vida junto com os dois gatinhos, né? Uma chama Mia e o outro chama Paco. Então, fala um pouquinho dessa sua relação, que é uma história tão bonitinha também, você com os gatinhos lá, sozinho, e a gente com saudade. Ainda bem que existe internet, né? Porque houve tempo que não tinha internet nenhuma, a gente tinha ficado pendurado no telefone, né? Porque já tem um bom tempo que a Cristina está em Los Angeles. Bom, eu moro em Los Angeles desde 2008, né? Para o pessoal que está assistindo. Eu estou, assim, bem acostumada com a cidade e tal, mas eu acho que o que aconteceu durante a pandemia é que houve a barragem sanitária, né? Então, o que aconteceu é que ninguém do Brasil podia ir para os Estados Unidos e ninguém dos Estados Unidos podia ir para o Brasil, ou se viesse, não podia voltar. Então, eu fiquei por lá, não pude vir para cá enquanto a minha família estava aqui no Brasil, né? E aí, acho que uma semana antes de começar todo aquele fechamento, né, das lojas e dos restaurantes e de tudo, que hoje em dia a gente parece que é mentira, né, que a gente viveu isso. É muito impressionante. Foi há 2 anos atrás, na verdade, mas hoje em dia parece que faz muitos anos e parece que é mentira. Mas todo mundo que está assistindo provavelmente viveu isso, e num dado momento as coisas todas começaram a fechar. E naquela época o meu irmão estava lá me visitando, e a minha sobrinha insistiu em parar num abrigo de gato e cachorro, para a gente ver os bichinhos, porque não tinha nada para fazer, porque já estava tudo fechado, então não tinha nada para fazer com uma criança de, sei lá, naquela época, 8 anos de idade. E aí a gente parou para ver os gatinhos, parou para ver os bichinhos que tinham lá. E até uma questão interessante dessa que você comentou, né, de que as pessoas ficaram muito sozinhas durante a pandemia, é que
o abrigo fechou. Todos os bichos de todos os abrigos foram adotados, pelo menos em Los Angeles. Aqui deve ter acontecido isso também. As pessoas resolveram adotar, porque elas perceberam, enfim, que iam ficar lá isoladas e tal, e todo mundo foi pegando seu bichinho, sei lá. E eu também, eu nunca tinha tido, né, eu tinha tido gatinho na infância, mas nunca tinha tido meu próprio pet, e aí eu adotei a minha gatinha Mia, que é uma deusinha, assim, uma pequena Thundercat, e ela é muito bonitinha, ela é uma gata filha do Covid, como eu falo, ela faz o que ela quer, mimada, e ela faz o que ela quer. E aí, enquanto eu estava lá em Los Angeles, eu comecei a tirar umas fotos dela. E aí, na verdade, o meu interesse era fazer uma sessão, era tirar fotos enquanto eu estava lá, entediada, sem nada para fazer na pandemia. O que eu estava interessada era em começar a tirar fotos. Aí eu tirei várias fotos dela em várias situações. Aí eu comecei a perceber que dava uma história. E lá para os Estados eu comecei a perceber que dava uma história rimada. Eu falei, que legal. Então virou uma história rimada, que chama Mia e a Pandemia. E se quem está assistindo quiser ler essa história está disponível online. É só você entrar no site cristinabrandão.net. Aí lá tem o link Mia Pandemia. Aí quando você clica lá, você acha a historinha. Essa está disponível para todo mundo. Não tá, ela nunca foi editada ou publicada. Eu coloquei no site muito para, enfim, que foi a minha manifestação artística durante a pandemia. Então, deixei lá para quem quisesse ler e tal. Eu acho que a Mia Pandemia tem várias coisas interessantes, assim, né? A Mia, ela chama Mia por causa do Mia Couto, que é um escritor moçambicano, que não me lembro o nome, coitado, não vou lembrar o verdadeiro nome do Mia Couto, mas ele cresceu em Moçambique, ele era tão louco por gatos que quando ele criou um pseudônimo, ele se chamou Mia, porque ele era completamente alucinado por gatos. E aí, a Mia, então, tem essa homenagem ao Mia Couto, e uma coisa particular da Mia que ela não mia. Ela não mia. Não mia? Não mia, nunca. Ela simplesmente não mia. Então, ela acabou virando um personagem que quem tiver em casa, quiser dar uma olhada, pode olhar e pode ler a historinha da Mia e da Pandemia. Que legal, né? Então, vamos para o outro livro, Cristina. Você tem mais alguma pergunta para fazer da Menina dos Dois Olhos, Tetê? Esqueci de te perguntar. Não, a gente já falou bem. Eu estou doida para entrar na borboletinha verde. Então, Cristina, leia a Borboletinha Verde para nós. Que tá aqui, então vou ler também, né? Mas aí vocês mostram a ilustração e eu leio? Mostramos, isso. A gente mostra. Mais fácil, né? É mais fácil. Então, vamos lá. A Borboletinha Verde, também o texto é meu, a ilustração também é da Carolina Poli. Então, vou começar aqui. Entrar aqui nessa primeira página. Pode deixar. Olha. Olha como ela é uma fofa, né? Ela é muito elegante. A lagartinha, né? Filha, chega um dia na vida das lagartas em que elas viram borboletas. Foi o que a dona borboletona explicou à lagartinha. Um dia, quando você crescer, você vai construir um casulo. Você vai ficar escondida no casulo até acontecer uma grande transformação. Quando você estiver pronta, você vai quebrar a casca do casulo. E aí você vai ter lindas asas de seda e vai sair voando por aí. Você será uma borboleta. Isso. A lagartinha sonhava com um dia que seria uma borboleta. Enquanto ela alegremente comia suas folhas e brincava com as outras lagartas, ela sonhava com a leveza e com o vento. Ela sonhava em voar com os pássaros. Ela sonhava em voar até o sol. O dia chegou e, conforme esperado, a lagartinha se sentiu cansada e pesada. Sua pele foi ficando dura e formou um pequeno casulo. Ela virou uma pupa. Enquanto ela estava escondida dentro do casulo, via a transformação de suas amigas lagartinhas. Ela viu quando a primeira amiguinha rompeu a dura casca do casulo. Ela tinha lindas asas de seda
Em poucos minutos ela saiu voando por aí. Que alegria! Outras amiguinhas também conseguiram fazer a transformação. Algumas tinham as asas amarelas, outras vermelhas, outras pretas e brancas. A lagartinha então pensava: de que cor serão as minhas asas? Ah, que lindo, ó. Olha as asas da lagartinha, ela pensava. É um livro muito lúdico, né? E ele faz assim você viajar. É muito lindo, maravilhoso esse trabalho de vocês dois. Aí aqui, secretamente, a lagartinha sonhava que teria asas verdes, da cor das folhas do jardim. Mas como ela nunca tinha visto uma borboleta de asas verdes, ela não contava o sonho para ninguém. Uhum. Aí acontece que um belo dia a lagartinha rompeu a sua casca. Mas para sua surpresa, ela não tinha asas de seda. Ela ainda era uma lagartinha. A lagartinha se escondeu de vergonha atrás do casulo quebrado e chorou. Dona Borboletona veio acudir a filhinha. Filhinha, por que você chora? Porque de todas as lagartinhas do jardim, apenas eu não virei uma borboleta. Eu sou diferente, choramingou a lagartinha. Filhinha, não existe problema nenhum em ser diferente. Ser diferente é divertido, você vai ver. Além do mais, quando você quiser voar, a mamãe leva você. Você pode usar as minhas asas. Os dias foram passando e Dona Borboletona sempre levava a lagartinha para passear em suas asas. Por conta de não poder voar, a lagartinha tinha o casulo mais bonito e enfeitado do jardim. As borboletas adoravam pousar perto do casulo da lagartinha para brincar com seus brinquedos. A lagartinha vivia bem, mas sentia que alguma coisa ainda faltava na sua vida. Olha que bonitinha. Até que um dia a lagartinha viu seu sonho secreto se tornar realidade. Ela viu uma linda borboleta de asas verdes voando no jardim. Que linda! A lagartinha exclamou, ao mesmo tempo triste e feliz. Feliz por ter visto um sonho se tornar realidade. Triste por saber que ela jamais teria aquelas asas. A borboleta verde planou sobre a lagartinha e veio pousar perto do seu casulo. Para surpresa da lagartinha, as asas da borboleta verde eram folhas, e a borboleta verde era, na verdade, uma lagarta. Oh. Olha só. A lagartinha correu para falar com ela. Como você fez isso? Onde foi que você arranjou essas asas mágicas? E a lagarta respondeu com orgulho. Eu mesma fiz. Eu sou uma lagarta cientista. A lagartinha não podia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Então nós podemos construir nossas próprias asas? Você quer que eu faça asas para você? Perguntou a lagarta. Eu quero. Tudo bem, eu faço, mas você tem que saber que não é fácil voar com essas asas, porque são asas especiais. Você tem que se dedicar muitos meses para aprender a utilizá-las. Você promete se dedicar? Eu prometo. Ótimo. Então, pode escolher com quais folhas você quer construir as suas asas. A lagartinha olhou o jardim, a sua casa, como se fosse a primeira vez. Concentrada e com muito cuidado, ela escolheu as folhas com o verde mais puro e mais bonito que já tinha visto e as entregou para a lagarta cientista. A lagarta cientista então passou o braço sobre os ombros da lagartinha e disse: Venha comigo então, cara lagartinha. Hoje começa uma grande aventura, talvez a maior aventura de toda a sua vida. Você verá que construir asas é ainda mais legal do que nascer com elas. E foi assim que, depois de vários meses, muita dedicação, a lagartinha, com a ajuda da lagarta cientista, conseguiu construir suas próprias asas verdes. Outros meses de treinamento seguiram e finalmente a lagartinha se sentiu pronta para levantar voo. Foi num bonito dia de verão. Dona Borboletona, a lagarta cientista e todas as borboletinhas amigas estavam esperando para ver a lagartinha levantar voo pela primeira vez com suas asas especiais. Com muita coragem, ela vestiu suas asas, deu um longo suspiro, fechou os olhos e pulou. Sentindo a leveza do vento em seu corpinho de lagarta e ouvindo os gritos de alegria de sua família e amigos, ela partiu rumo ao sol. Tem ela aqui. Que linda! Que bonitinha, gente. Isso daí dá base para tantas reflexões, né, Tetê? Porque dentro da doutrina espírita, a construção das duas asas é o projeto maior que Emmanuel traz para o ser humano, que é construir as asas que nos permitam voar
a dimensões maiores, porque nós não fomos feitos para não voar. Nós somos seres alados, mas só que a construção das nossas asas depende da moralidade e da inteligência. Então, as duas asas, Emmanuel diz, intelectualmente a gente tem que explorar toda a potencialidade do nosso cérebro, né? E à medida que a gente for conquistando as virtudes, nós vamos merecer alçar voos cada vez maiores. Então, essa metáfora da asa não é só bonito para a criança, porque a criança que tem alguns traumas, que não consegue entrar no avião, por exemplo, eu conheço pessoas adultas que ela não entra no avião de jeito nenhum, ela tem trauma. Outras pessoas que não conseguem andar, quer dizer, não conseguem correr, que seria um voo. Outras não conseguem nadar, porque seria também um voo dentro d'água, uma possibilidade de se exercitar. Então, é tão lindo, Cristina. Faz pergunta aí, Tetê. Você queria perguntar sobre a borboletinha verde. Nesse terceiro livro da Borboletinha Verde, você trata de frustrações infantis. Você acha que a criança, ao descobrir que ela é um pouquinho diferente e até mais dependente, ela se torna mais forte diante da vida? Eu acho que eu acho que todo mundo tem que aprender a ter asas. Assim, eu acho que não é uma coisa só nesse caso da deficiência física. Eu acho que ninguém, como está escrito, aliás, aqui atrás do livro, ninguém nasce borboleta. E isso é uma realidade. Então, mesmo no livro, as lagartinhas que viraram borboletas, no jeito normal, elas também tiveram um processo. Então, todo mundo tem que ter o seu processo. Para mim, esse livro fala muito de um processo de você chegar na maturidade, de você realmente ser capaz de construir suas próprias asas. Você ter alguém para te ajudar, você pode ter um tutor, você pode ter uma lagarta cientista, mas é você que tem que fazer o próprio esforço de alçar voo. E eu acho que toda criança passa por isso. Acho que todos nós passamos por isso. Eu acho que tem crianças que têm um pacotinho muito mais difícil que o nosso, né? Assim, aí que tem, de fato, uma deficiência física, como a lagartinha, que não veio já com a asinha automática igual as outras, mas eu acho que todo mundo passa por um processo ou por outro, assim, né? Então, muitas vezes você nasce o patinho feio sem querer, né? Assim, não tem nada errado com você é um cisne, na verdade. Mas você nasce num lugar errado, você é diferente das pessoas que estão à sua volta por algum motivo, e você tem um processo mais difícil. Então, acho que o processo eu acho que amadurecer é muito difícil. É uma coisa difícil, eu acho que esse livro fala disso, na verdade, fala de amadurecimento. É mais difícil para quem é diferente, realmente. Eu acho que uma pessoa que nasceu diferente e tiver um acompanhamento, ela se torna mais especial, sim. Eu acho que ela se torna mais forte. Eu ouvi isso hoje numa música, como é que era? Quanto mais a árvore é mais forte onde tem mais vento. Então, é exatamente isso, né? A árvore ela fica com a raiz muito mais forte onde venta muito. E aí eu acho que existe essa relação, sim. Ô, Cris, tem uma outra coisa que eu achei muito interessante no seu livro, foi a questão da borboletinha científica. Porque poderia ser uma borboletinha mágica, poderia ser uma fada, mas você usou uma palavra-chave que diz respeito àquilo que você valoriza e muito, que é a ciência. Então, você acha que a ciência é o caminho para que as pessoas se tornem melhores? Você acha que a ciência cumpre esse papel? Porque a gente vê que o mundo é muito cheio de pessoas especiais, né? Tem gente que vem especial na música, que é uma coisa maravilhosa, esses grandes talentos. Tem outro que é especial
vamos dizer, na pintura, né, como os grandes mestres. E o cientista, eu acho que ele é pouco valorizado, porque o cara que se especializa na ciência para trazer novas descobertas para o mundo, novos valores, ele é muito pouco valorizado. A gente vê até que os governos investem pouco na pesquisa, na ciência, e são esses caras que transformam o mundo de alguma forma, né? Fala um pouco dessa lagartinha cientista que eu adorei. Lagarta cientista. Eu acho que, primeiro eu queria destacar o trabalho da Carol, que quando eu vi a lagarta cientista, eu quase tive um ataque do coração, porque eu imaginava a lagarta cientista assim, mas eu não seria capaz de desenhar essa lagartinha, tá vendo? É fantástica. Ela é linda, né? Ela é uma coisa, a lagartinha. Então, eu acho que o que eu quis... Eu acredito na ciência, eu particularmente acredito na ciência, eu acho que tem muita gente fazendo coisas sensacionais e mirabolantes a partir do conhecimento, né? Quando você cria um conhecimento sistematizado e que pode contribuir para a evolução de todos nós, né? De uma pessoa com deficiência nem se fala, né? A quantidade de coisas que a medicina já foi capaz de controlar. O meu caso, por exemplo, né? Eu estou aqui falando com vocês com o mesmo problema de vista que eu sempre tive, usando lente de contato. Então, eu acho que vocês duas estão usando óculos. Então, não tiro. E não dá para tirar. Se eu tirar aqui, eu fico cega. Então, é impressionante o trabalho, né? Isso não é um trabalho de uma lagarta cientista, igual aqui, né? Tipicamente, se fosse possível ter uma asa... trazendo isso para o mundo humano, né? Não foi um cientista que inventou uma prótese para a pessoa poder caminhar, foram milhares e milhares de cientistas que trocam esse conhecimento com um nível de humildade e solidariedade que a gente não vê em outras profissões, por exemplo, né? Assim, os cientistas eles ficam o tempo todo trocando conhecimento. E eu até concordo com o que você falou, que eles não são festejados o bastante, né? Assim, porque tudo que a gente tem na vida, quase, todo o conforto que a gente tem na vida, foi pensado por um grupo de cientistas em algum momento para nos trazer esse conforto, né? Ou um cientista ou uma pessoa que tenha um conhecimento, né? Às vezes a pessoa não é cientista no sentido de... não é treinado numa universidade, mas detém um conhecimento para construir uma coisa que, enfim, que muda a vida das pessoas, né? E eu também acho isso da arte. Eu acho que o livro poderia ter ido para um lado de ser uma lagartinha artista, para ajudar a lagartinha, mas aí, nesse caso, ela criaria asas imaginárias. Aí, pode ser a Borboletinha Verde 2. Tá vendo? Tem várias versões, né? Várias versões. Ô, Cris, você lê muito. Eu conheço pouca gente que lê tanto feito você, né? Dos meus 3 filhos, é a mais intelectualizada, assim, sobrando. Sempre foi muito estudiosa, sempre leu muito, sempre foi muito disciplinada. É impressionante o potencial que você já trouxe. Porque lá em casa, sabe, Tetê, eu mandava os meninos parar de estudar. Eu falei, gente, sai, vai fazer outra coisa, eu não aguento mais ver vocês assim, afundadas, só estudando. E aí, eu queria saber se você tem algum livro em especial, atual ou antigo, que te marcou, que você possa ter se inspirado nesse autor. Pode ser de livro infantil, como não de livro infantil. Pode ser... Espera aí, deixa eu botar meu som aqui. Pode ser de... Caiu meu microfone aqui. Não, mas está ótimo. Está dando para ouvir. A gente não parou de te ouvir, não. Ah, tá. É porque eu é que parei de ouvir. Pode ser de livro infantil ou não. Fala aí para nós algum autor que você gosta muito e por quê, recomenda. Fala aí. Eu acho que a gente pode manter o tema literatura infantil, né? Porque tem um ponto muito interessante da literatura infantil, é que eu acho
é muito difícil, na verdade, você sistematizar uma história porque quando você está atingindo o público infantil, de uma certa maneira, o que você quer mesmo é fazer uma história que atinja todos os públicos. Porque se uma criança de 5 anos entende, é sinal que todo mundo vai entender. Então, literatura infantil, de uma certa maneira, é a literatura mundial, é a literatura que vai pegar todo mundo. E no Brasil, eu acho que a gente tem um gênio, que é o Ziraldo, e há pouquíssimo tempo eu adoro ficar circulando em livraria na parte infantil, porque, de novo, eu acho que os livros infantis, sinceramente, assim, falando muito sinceramente, tem muita porcaria, mas tem muito livro que é a coisa mais lúdica e mais maravilhosa, ali de surpresa, ali dando sopa para você ver, ainda vem com uma ilustração ainda por cima, né? Então, Ziraldo tem vários, assim, não dá nem para... Né, basta ir em qualquer livraria e pegar o trabalho dele. Há pouquíssimo tempo, eu vi um livro infantil do Emicida, do cantor brasileiro, e o Emicida é incrível, né? Ele é um poeta, ele é uma coisa impressionante. As músicas dele já são incríveis, e ele realmente é poeta, né? Ele escreve poesia também, além de escrever as composições que ele escreve. E ele escreveu um livro chamado Amoras. Aí eu recomendo, passa em qualquer livraria, pede para ver e folheia lá e lê. E a vantagem do livro infantil é esse, você nem precisa comprar, você vai lá, fica lá com as crianças. E esse livro, e isso acontece comigo também. Eu entro, livro infantil é batata, eu sempre pego um que eu choro, aí eu fico chorando. Esse livro eu chorei muito, Amoras, do Emicida. É muito bonito. Mas eu lembrei de uma frase, tem um autor chamado Neil Gaiman, que ele é inglês, que ele tem esse tipo de literatura que eu acho muito interessante, que ele escreve para todo mundo, na verdade. Ele é um autor cartunista. Ele escreveu vários personagens de cartoon, e ele escreveu livros infantis, inclusive ele escreve o que ele chama de livro infantil de terror, porque ele acha que a criança tem que ter acesso ao terror antes que o terror atinja a criança. E ele tem uma frase que eu acho fantástica, que ele falou numa aula que ele deu num app lá americano, né, que ele fala o seguinte, que escrever ficção é contar mentiras para encontrar a verdade. E eu achei isso maravilhoso, porque para mim é isso, eu nunca tinha ouvido alguém definir o que eu achava, assim. Escrever, quando você senta para escrever ficção, você está escrevendo uma bobeirada, um monte de mentirada, você sabe que nada daquilo é verdade, mas você quer chegar numa essência ali, num âmago ali, você quer descobrir alguma coisa, né? Você tem uma lição ali para você puxar. E é isso, assim, eu acho que você está tentando buscar o que é verdadeiro, né? Então, o Neil Gaiman também é outro autor que eu recomendo, porque, inclusive, está muito fácil. Quem tem Netflix em casa, o personagem mais famoso dele chama Sandman, e ele supervisionou pessoalmente a elaboração do seriado Sandman, que agora está a primeira temporada no Netflix. Vale a pena ver porque é louco. Ele é louco e o mundo dele é diferente e ele faz justamente isso. Ele tem uma coisa assim ele pretende escrever histórias eternas, assim, é uma história que não independe assim de país, de etnia, de demografia, se você é adulto, se você é criança, ele quer atingir aquela coisa ali, entendeu? Ele vai direto para a verdade ali. Então, é um autor também muito interessante. Aí você tinha falado para eu trazer uma poesia, eu trouxe uma poesia. Quer que uma poesia? Não, antes da poesia, Cris, eu queria só que tu desse a dica para os ouvintes. Tem gente que tem vontade de escrever um livro infantil. Como se tornar um escritor, uma escritora de histórias infantis? Como é que tem esse clique? Dá aí uma dica aí para a gente. Eu acho que o interessante, eu acho, da história infantil é que ela é muito sucinta e ela vai... isso que eu falei agora, ela é uma flecha que vai direto na verdade, ela não enrola. Ela não é uma história, não é uma novela que leva 80 capítulos. Não, você tem que ir direto no...
qual é o ponto da história? E muitas vezes você entra até em autores famosos, aquela coisa desfilar lá na livraria infantil e ler os livros. Aliás, ninguém escreve se não lê, não existe. Me aponta um escritor no mundo que não lê muito. Não existe, não tem como apontar, não existe. Então, se você tem interesse em literatura infantil, você tem que começar a circular em livraria infantil e ler tudo que tiver disponível para você ler. Inclusive, tem um monte de coisas na internet também. E, inclusive, YouTube, por exemplo, você pode pegar todo o sítio do Pica-Pau Amarelo, né, do Monteiro Lobato, que a gente, no Brasil, a gente tem esse privilégio, a gente cresceu vendo o sítio do Pica-Pau Amarelo na TV, né? Mas tem muita coisa para ler, mas a questão é essa, né? Os diálogos, por exemplo, para entrar no Monteiro Lobato, entre o Pedrinho e a Narizinho, é tudo direto ao assunto. Ele não discute, está discutindo ali a formiguinha, mas já está discutindo o sentido da vida ali da formiguinha. Não tem enrolação, né? Então, eu acho que essa é a descoberta, assim, da literatura infantil. Você tem que ir direto no coração mesmo. Você tem que acertar direto para o coração. Não adianta você enrolar, não. Você tem que buscar... Por que você está escrevendo o livro? O que você quer dizer? Você tem que ir direto para aquilo. Não tem como enrolar. Respondi? Agora fale de sua poesia, minha linda. Não, eu trouxe uma poesia... assim, de autores que me influenciaram muito, sem dúvida alguma. Eu acho que né, ideia para as pessoas lerem em casa, eu acho que eu sou a mais batida de todas, porque não tem como passar Carlos Drummond de Andrade, que é provavelmente o maior poeta que o Brasil já viu, Clarice Lispector, enfim, no Brasil a gente tem tanto escritor interessante, né? E aí eu acabei trazendo o Manuel de Barros, só porque o Manuel de Barros, sendo o louco que ele é, né? Que todo mundo, acho que muita gente conhece, ele cresceu no Pantanal, então ele cresceu num espírito muito livre, inventando palavras. Então ele tem uma série de poesias que diz ele que escreveu para as crianças, né? Então eu trouxe uma poesia que ele escreveu para as crianças, que chama O Apanhador de Desperdícios, que imagino que o leitor ou a pessoa que está ouvindo agora já deve ter ouvido, porque é uma poesia muito famosa, mas eu acho que sempre vale a pena lembrar essa poesia, que é muito bonita. Enfim, O Apanhador de Desperdícios. Eu uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais do que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais do que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Eu sou um apanhador de desperdícios. Eu amo os restos, como as boas moscas. Eu queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Eu só uso a palavra para compor meus silêncios. Que lindo. Manuel de Barros é muito citado aqui, ele é maravilhoso. Mas eu pensei nisso, eu falei, não, todo mundo deve levar Manuel de Barros, mas é porque, para manter o tema, né, da literatura infantil, ele tem várias coisas que ele diz que foi direcionado para as crianças. A maioria dos autores tem livro infantil. Sinceramente, não necessariamente bom, por causa disso. Porque, às vezes, por exemplo, a Clarice Lispector tem livros para crianças, mas é um pouco... É quase assim como se ela não está escrevendo para uma criança mesmo. Então, não querendo criticar, mas assim, uma criança não pega, enquanto que o Manuel de Barros, ele usa palavras sofisticadas e palavras até que não existem, mas você vê que é o universo infantil, né? Porque criança só gosta de coisa desimportante, né? Você não adianta você dar uma coisa importante para uma criança, porque uma criança quer mexer com aquela coisinha mais desimportante. Assim, você dá um brinquedo sofisticado para uma criança, ela quer aquela bolinha de papel. Então,
É verdade, é bom os pais entenderem isso, né? Porque às vezes enche um quarto de brinquedo sofisticado, a criança brinca um dia, depois larga para lá, que acabou a curiosidade. Então, e aí fica naquele egoísmo, não pode nem emprestar o brinquedo, não pode dar o brinquedo. Então, a gente tem que ser da política de dar que menos é mais. Você dá uma coisa simples para a criança e deixa ela criar. Não adianta querer dar muita coisa sofisticada, porque ela gosta mesmo de criar, de viver a imaginação. Criança ensina muito para a gente, né? Nem à toa que Jesus falou, deixai que venham a mim as criancinhas, porque ele fez um apelo ao mundo adulto. O mundo adulto afasta a criança do seu verdadeiro valor, quando quer que ela seja um adulto em miniatura. Criança, tem um mundo todo mágico, todo lindo e criativo. Quando você faz uma pergunta complexa para a criança, ela sempre responde. E às vezes responde de uma forma que te surpreende. Porque ela tem a visão dela, né, sobre as coisas. Ela não foi ainda moldada, né? Então ela vê o que ela enxerga ali. Então, eu acho que tem um vídeo do Leandro Carnal no YouTube que ele fala das diferenças entre ser, né, da nossa geração e da geração que está vindo e tal. E eu acho que ele fala da sobrinha dele ou do filho dele, não sei, que quando ele fica chateado, ele faz assim. Ele acha que ele está querendo dizer assim, eu quero sair dessa realidade. Como é que passa o aplicativo aqui? E aí, quer dizer, essa geração ela vai vir de outro jeito, né? A gente cresceu tendo mais acesso a coisas, a ser mais ativo e menos passivo, né? Porque muitas vezes a criança hoje em dia, eu acho que ela cresce muito passiva. Ela senta e assiste TV, assiste iPad, assiste videogame, assiste não sei o quê, mas ela mesmo não tem uma atividade criativa, né? Ela só vê aquela quantidade de coisas que estão sendo criadas para ela, né? Que é um mundo super criativo, assim. Quando eu vejo, né, desenho animado hoje em dia, parece um outro planeta. Muito, muito, muito criativo, mas a criança ela não ativamente participa, ela fica olhando, né? Não sei. É verdade. Mas você está falando do ativo. Desculpa, Leilinha. Me remeteu agora a nossa geração, que é bem atrás da sua, Cris, que a gente realmente, literalmente, a gente tinha que criar nossas brincadeiras. Se era um elástico, a gente criava aquilo dali para pular elástico e criava etapas de vencer. Tinha etapa de você ficar ceguinho no elástico. Lá no Nordeste, a gente chegava cedo na escola, suava pra caramba para entrar no primeiro horário, porque a gente queria pular elástico. Até Deus nos acuda, meu Deus. Então, aí eu digo, mas hoje em dia, através da leitura, como esses livros que você pega, senta, cria, tem inspiração divina sobre você está dando também um cabedal de criatividade para a criança descobrir um mundo que não tem nos iPads, entendeu? Em computador. Tem no livro. O livro, ele existe, o livro, ele quer o aconchego, né? Da leitura, de você pegar. Enquanto tiver escritoras como você e escritores, essa criatividade ela vai ser reativada e nossas crianças vão continuar a ser crianças. É isso que eu tenho que te falar. Muito obrigada. Muito obrigada. Está faltando alguns minutinhos, Cristina. Você que fala já a língua inglesa, espanhola e fala espanhol também, deve ter mais facilidade para pesquisar aí nos Estados Unidos. Você acha que tem muito livro infantil bom? Ou está em falta, como muitas vezes a gente sente falta no Brasil, da qualidade do livro infantil? É tanto autor que eu não me sinto assim autorizada para falar, mas tem um autor que ele na verdade é da Irlanda do Norte, mas ele acabou morando em Nova York, ele chama Oliver Jeffers. E ele
Aliás, tem um escritor americano que virou mania no Brasil, né? Que é aquele da metade. Sabe? O livro da... Uma meia bola vai procurando a outra metade. Bom, esqueci. Agora eu não vou me lembrar. Mas, enfim, do Oliver Jeffers eu lembro porque ele escreveu um livro que eu acho que deve ser o melhor livro infantil que eu já li, mesmo considerando o Ziraldo e tudo mais, porque chama Como Pegar uma Estrela. E até vende bastante no Brasil. Ele tem a tradução no Brasil, vende bastante no Brasil. Eu posso até dar um spoiler aqui, contar rapidamente essa história, que ela é muito rapidinha. Dá tempo? Dá. É a história de um menino, e todos os livros do Oliver Jeffers é assim: era uma vez um menino, só. É um menino que queria ter uma estrela para si. Eu quero ter uma estrela, eu quero ter uma estrela. E aí ele olhava para o céu e falava: eu quero ter uma estrela minha. E aí ele passa o dia inteiro esperando anoitecer para olhar a estrela, ele fica namorando a estrela durante a noite, aí ele decide subir numa casa para tentar pegar a estrela, ele não consegue. Aí ele decide subir numa árvore para tentar pegar a estrela, ele não consegue. Aí ele decide subir numa montanha para pegar a estrela, ele não consegue. E aí é muito bonito que você, leitor, você vai falando: mas ele não vai pegar a estrela, né? A gente sabe. Então você vai acompanhando esse menino, a frustração dele. Ele não come, ele não dorme, porque ele quer pegar uma estrela. Aí ele vê o momento que está amanhecendo, ele vê uma estrela descendo para ficar perto do horizonte da água, assim, né? E aí ele vai correndo para o mar, aí ele chega perto do mar, aí ele vê quando a estrela vai descendo, aí ele vê que, né, tá amanhecendo, a estrela tá caindo, né, na água, vamos dizer assim, e aí ele adormece. Aí o que eu acho lindo nesse livro é que quando ele acorda, ele olha para o lado e o que tem ali? Uma estrela do mar. Aí ele pega a estrela do mar e vai embora para casa. E aí termina o livro assim: e o menino conseguiu a sua estrela. Então, assim, é maravilhoso esse livro. A primeira vez que eu vi o livro, de novo, essa coisa, eu chorei, fiquei, porque ele de novo essa coisa de pegar a essência ali, né? Você, tipo assim, o leitor sabe que ele não vai conseguir uma estrela, mas ele conseguiu a estrela que ele queria. Então, Cris, o nosso tempo terminou. Então, suas palavras finais, porque, infelizmente, a gente não pode mais continuar. As minhas palavras finais: leiam literatura infantil, mesmo adulto, vale muito a pena, você aprende muito. Tem inúmeros livros brasileiros que são geniais e maravilhosos, inclusive, se não me engano, o último prêmio Jabuti foi dado por uma obra infantil, e se não me engano é sobre Brumadinho. Então, leiam literatura infantil, porque ela, na verdade, ela quer pegar a criança de todo mundo. Então, todos nós podemos ler literatura infantil. Acho que é isso. Muito obrigada, Cris. Foi uma alegria, né, Tetê, para a gente participar desse programa. Então, nossos ouvintes, se tiverem interessado nessa literatura, pode mandar também, escrever para a Rádio Brasil Espírita, que ela disponibiliza uma forma de você ter acesso a esses livros que a gente vai passar para ela. Então, muito obrigado pela presença de todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Obrigada, Cris. Muito obrigada, gente.